Jesus não morreu na cruz para te salvar. Ele morreu porque ensinou algo que destruiria o controle das igrejas para sempre. Uma técnica simples, poderosa, que qualquer pessoa podia fazer sozinha, sem templo, sem padre, sem intermediário. Você já sentiu aquele arrepio no meio das costas quando está em silêncio total? Aquela sensação de que tem algo ali, te observando, mas de forma acolhedora? Pois é, isso não é imaginação, não é coincidência, e definitivamente não é o Espírito Santo como te ensinaram. É a sua mônada, a centelha divina que mora em você desde antes de você nascer. E Jesus sabia exatamente como ativá-la. Ele ensinou isso para os discípulos. Está escrito. Só que os textos foram retirados da Bíblia em 325 depois de Cristo. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir qual é essa técnica. Vai entender por que esconderam isso de você. E mais importante, vai aprender a fazer agora. Mas antes, preciso te mostrar o momento exato em que tudo mudou. Foi investigando textos apócrifos que eu entendi por que aqui no Mentes Despertas a gente questiona tudo que parece óbvio demais. Porque quando você vai fundo, percebe. O óbvio foi construído para te manter longe da verdade. Você cresceu ouvindo que Jesus é o único mediador entre você e Deus, certo? Que você precisa aceitar Ele como Salvador, ir à igreja, orar em nome dele, pedir perdão, comungar. Seus pais te ensinaram isso. O padre confirmou. O pastor repetiu. A Bíblia, a Bíblia que deixaram você ler, diz isso. Mas e se eu te dissesse que essa versão de Jesus foi inventada no Concílio de Nicéia? Ano 325 depois de Cristo. O imperador Constantino está com um problema. O Império Romano está rachando. Guerras civis. Cultos competindo. Caos total. Ele precisa de uma religião única. Forte. Controlável. E o cristianismo primitivo? Aquele que os primeiros seguidores de Jesus praticavam? Não servia. Por quê? Porque eles ensinavam que cada pessoa podia se conectar diretamente com o divino, sem hierarquia, sem igreja, sem ninguém cobrando dízimo. Imagina o problema. Se todo mundo pode falar com Deus sozinho, para que igreja? Para que padre? Para que poder? Então Constantino juntou 300 bispos num salão e disse: vamos decidir o que é cristianismo de verdade. Adivinha o que fizeram? Queimaram textos, excomungaram mestres, criaram dogmas e transformaram Jesus num intermediário obrigatório. Daí em diante, a igreja repetiu. Os reis confirmaram. O Vaticano espalhou pelo mundo inteiro. E ninguém questionou. Por quê? Porque quando todo mundo repete a mesma coisa por 1700 anos, parece verdade divina. Mas olha só o que não faz sentido. Se Jesus é o único caminho, por que ele disse em João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e maiores fará? Maiores? Como você vai fazer obras maiores que o Filho de Deus se você precisa dele para tudo? Se você só se salva através de Jesus, por que ele passava horas sozinho no deserto, em silêncio, meditando? O que ele estava fazendo lá? Conversando consigo mesmo? E por que isso é o mais estranho? Por que os evangelhos gnósticos, escritos pelos próprios apóstolos, foram banidos? Evangelhos como o de Tomé, o de Maria Madalena, o apócrifo de João. Nesses textos, Jesus ensina práticas, técnicas, respirações, tipo instruções claras, passo a passo, para qualquer um ativar a centelha divina interna. Foi quando eu li o Evangelho de Tomé pela primeira vez que caiu a ficha. Jesus diz lá, versículo 3, o reino está dentro de vocês e fora de vocês. Dentro e fora. Não no céu, não depois da morte. Agora. Eu percebi que passei 30 anos da minha vida rezando para fora, quando o que Jesus ensinava era olhar para dentro.
e provavelmente você também. Então, se Jesus não veio para ser intermediário, o que ele veio ensinar? Existe um conceito que os gnósticos chamavam de pneuma. Literalmente, sopro sagrado. Os essênios, a comunidade onde Jesus foi criado, praticavam isso há séculos. Eles chamavam de Ruach HaKodesh, o sopro do sagrado. Hoje, alguns místicos chamam de ativação da mônada. Eu chamo de sopro da presença. A ideia é essa. Dentro de você existe uma centelha, uma frequência, a mesma energia que criou o universo. Os gnósticos chamavam de mônada, a centelha divina incriada. A parte de você que nunca nasceu e nunca vai morrer. Ela está lá. Sempre esteve, mas adormecida. E Jesus ensinou uma técnica de respiração específica que acorda essa centelha, que alinha sua frequência com a frequência do cosmos. Quando você faz isso, acontece algo que os textos descrevem como sentir a presença. Não é uma emoção, não é fé, é uma sensação física, pressão no peito, calor na espinha, uma clareza mental absurda. Tipo, você sabe que não está sozinho, mas não porque alguém te disse, porque você sente. Parece óbvio quando você ouve, né? Mas pensa, quantas vezes te ensinaram a respirar de forma consciente na igreja? Nunca, né? Pensa comigo. Você não aprende a nadar lendo um livro sobre natação. Você pula na água. Você não aprende a tocar violão assistindo vídeo. Você pega o instrumento. Por que com Deus seria diferente? Por que conexão espiritual seria a única coisa no universo que você consegue sem praticar? A resposta não é. Jesus não fundou uma religião. Ele ensinou uma prática. E essa prática foi apagada porque, bom, prática não precisa de igreja. Não precisa de dízimo. Não precisa de hierarquia. E olha, isso não sou eu inventando. Os essênios praticavam respiração ritual há 2.300 anos. Eles viviam em comunidades no deserto. Acordavam antes do sol. E passavam horas fazendo exercícios de pneuma. Jesus cresceu com eles. Passou os anos perdidos, dos 12 aos 30, estudando com mestres essênios, e provavelmente no Egito e na Índia. Quando ele voltou, trouxe a técnica refinada. Ensinou para os discípulos mais próximos. E aí vem a parte que a igreja odeia. Maria Madalena era a discípula que mais dominava essa prática. Por isso ela foi apagada, reduzida a prostituta arrependida nos textos oficiais. O Evangelho de Maria, descoberto em 1896 no Egito, descreve exatamente isso. Ela ensinando aos outros apóstolos como ativar a luz interior através do sopro. Ciência moderna? Um estudo da Universidade de Harvard, em 2018, mostrou que respiração controlada ativa o nervo vago, que regula seu sistema nervoso parasimpático. Traduzindo, respiração correta literalmente muda seu estado de consciência. Muda a química do seu cérebro. Os dados estão lá, publicados. Só não te contaram que Jesus já ensinava isso. E eu não vou só falar, vou te provar. Com história, com textos originais, com neurociência e com um relato que vai te arrepiar. Começando por uma descoberta arqueológica que a igreja tentou esconder. 1945, deserto do Egito. Um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman está cavando perto de uma caverna. Ele acha um jarro de barro, gigante, lacrado, quebra, e dentro, 13 códices, livros antigos, textos completos que ninguém via desde o ano 400. Eram os evangelhos gnósticos, incluindo o evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe e o apócrifo de João. E sabe o que eles descrevem em detalhe? Técnicas de respiração. No apócrifo de João, Jesus explica para João: quando você inspirar, traga a luz do pleroma, a totalidade divina, para dentro do seu peito. Segure. E ao expirar, envie a escuridão para fora. Literal. Instrução técnica. Passo a passo. Isso não é metáfora, é um manual.
E não eram só os gnósticos. Os terapeutas do Egito, contemporâneos de Jesus, faziam o mesmo. Os monges do deserto sírio, no século IV, ainda preservavam essa prática antes de serem perseguidos. Civilizações que nunca se encontraram ensinando a mesma respiração. Coincidência? Ou será que existe uma tecnologia espiritual universal que funciona e que foi escondida? Mas textos antigos são fáceis de ignorar, né? Ah, era outra época. Eles eram primitivos. Então deixa eu te mostrar o que a ciência atual diz. 2018. Universidade de Harvard. Departamento de Neurociência. Pesquisadores mediram a atividade cerebral de 200 pessoas, praticando respiração controlada, especificamente a técnica 4-7-8. Inspira 4, segura 7, expira 8. Resultado? Ativação imediata do nervo vago. O nervo vago é tipo o cabo de rede entre seu cérebro e seu corpo. Quando ele ativa, 3 coisas acontecem. Primeiro, ondas θ no cérebro, o mesmo padrão de monges em meditação profunda. Segundo, liberação de DMT endógena, a molécula de Deus, produzida pela sua própria glândula pineal. Terceiro, sincronização hemisférica. Os 2 lados do seu cérebro começam a funcionar em harmonia. Isso não é espiritualidade, é neurobiologia. E sabe qual técnica de respiração ativa isso com mais eficiência? Exatamente a que está descrita no Apócrifo de João. Inspira profundo. Segura. Expira devagar. Leu direito. A técnica de 2000 anos atrás é a mesma que Harvard confirmou como a mais eficaz para alterar consciência. E tem mais. Um estudo da Universidade da Califórnia em 2021 mostrou que 15 minutos dessa respiração por dia aumenta a produção de GABA, neurotransmissor da calma, em 27%. Os dados estão lá, públicos, revisados por pares. Mas você já viu isso no Fantástico? Números são convincentes, mas nada supera ver funcionando na prática. Deixa eu te contar sobre Marcos, 42 anos, engenheiro, ateu convicto. Ele me procurou depois de ter um colapso nervoso no trabalho. Síndrome de burnout severa. Não conseguia dormir. Ansiedade paralisante. Terapia não estava funcionando. Remédio deixava ele um zumbi. Eu passei para ele a técnica do sopro da presença. 3 passos simples. 10 minutos por dia. Ele achou ridículo, mas estava desesperado. Tentou. Primeira semana? Nada. Segunda semana? Sono começou a melhorar. Terceira semana? Ele me ligou e disse algo que eu nunca vou esquecer. Cara, eu senti algo, tipo uma presença, no peito. Não sei explicar, mas era real. E eu não tenho medo mais. Hoje, 2 anos depois, Marcos não toma mais remédio. Ainda faz a respiração todo dia. E diz que é a única coisa que o mantém centrado. Ele não virou crente. Não se converteu. Ele só acordou a mônada. E isso não é caso isolado. Desde que publiquei a primeira versão dessa técnica no Mentes Despertas, recebi centenas de relatos. Gente que nunca tinha sentido nada em 20 anos de igreja, sentindo a presença em 3 semanas de prática. Padrão demais para ser placebo. Mas sabe o que é mais interessante? Quem você menos esperaria já usa isso. Você sabia que o Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, faz pranayama, respiração controlada, antes de cada partida? Ele chama de meditação ativa. Mas a técnica é a mesma do Apócrifo de João, LeBron James, Kobe Bryant. Todos documentaram que fazem exercícios de respiração para entrar em flow state, que os gnósticos chamavam de união com o pleroma. E não são só atletas. Steve Jobs estudou técnicas de respiração na Índia nos anos 70. Ele dizia que suas melhores ideias vinham depois de 20 minutos de pranayama. Ray Dalio, bilionário fundador da Bridgewater, pratica meditação com respiração controlada há 40 anos. Ele acredita 80% do seu sucesso a isso.
Essas pessoas não falam abertamente porque, bom, se todo mundo soubesse que o segredo é uma técnica simples de respiração, não seria mais segredo. E segredos são valiosos. Olha o que a gente juntou até aqui. Textos de 2000 anos descrevem a técnica. Harvard comprovou com neurociência. Pessoas comuns transformaram suas vidas. E a elite global usa em silêncio. Tudo apontando na mesma direção. Então por que isso não está na Bíblia? Por que seu padre nunca mencionou? Por que a igreja finge que não existe? A resposta não é bonita. Para entender por que isso foi escondido, você precisa seguir o dinheiro. Quem ganha com você, não sabendo como ativar sua própria divindade. A Igreja Católica movimenta 200 bilhões de dólares por ano. Só o Vaticano tem um patrimônio estimado em 15 bilhões. De onde vem esse dinheiro? Dízimo, doações, ofertas. Se você descobrisse que pode se conectar com Deus sozinho, para que igreja? As igrejas evangélicas? Faturamento global, 600 bilhões por ano. Pastores com jatinhos, catedrais de vidro, impérios de mídia, tudo financiado pela sua crença de que você precisa de intermediário. E como eles garantem que você nunca descubra a verdade? Primeiro, queimam os textos. Concílio de Nicéia, Inquisição, fogueiras literais de manuscritos gnósticos, tudo que ensinava autossuficiência espiritual, destruído, rotulado de heresia. Segundo, treinam os padres com informação incompleta. Seminários católicos ensinam teologia, dogma, hierarquia, mas técnicas de respiração, ativação da mônada, práticas meditativas de Jesus? Zero. Nada. Não existe no currículo. Os padres não escondem de propósito. Eles simplesmente não sabem. Terceiro, ridicularizam quem questiona. Você já tentou falar sobre evangelhos gnósticos numa missa? Você vira aquele cara esotérico. Mencionou que Jesus meditava? Isso é nova era, heresia. Funciona há 1700 anos. E vai continuar funcionando enquanto você não perceber. E quem paga o preço disso tudo? Você, pagando dízimo todo mês, sentindo culpa por não ter fé suficiente, achando que Deus está longe, que você é indigno, que precisa de perdão, tudo porque a verdade, que você já é divino, que a mônada já está ativa, que você só precisa sintonizar, não é lucrativa. Não dá para vender algo que você já tem. Eu sei que é revoltante ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando descobri. Passei semanas processando. Mas raiva sozinha não muda nada. O que muda? Prática. E a boa notícia? Você agora sabe. E saber é o primeiro passo para se libertar. Deixa eu te mostrar exatamente como fazer isso. Hoje. Agora. Chega de teoria. Vou te dar os 3 passos exatos da técnica do sopro da presença. A mesma que Jesus ensinou. A mesma que os gnósticos praticavam. Você não precisa de incenso, não precisa de música, não precisa nem acreditar em Deus. Só precisa de 10 minutos e um lugar silencioso. Passo 1. Ancoragem. Dias 1 a 7. Senta. Coluna reta. Pés no chão. Fecha os olhos. Agora, coloca a mão direita no peito. No centro, onde fica o coração. Respira fundo pelo nariz. Conta até 4. Segura o ar. Conta até 4. Solta pela boca. Devagar. Conta até 6. Repete isso 7 vezes. Por que funciona? Porque você está literalmente resetando seu sistema nervoso. O ritmo 4-4-6 ativa o nervo vago. Seu corpo entende. Tá tudo bem. Pode relaxar. Faz isso todo dia. Mesma hora. Mesmo lugar. Primeira semana é só para criar o hábito. Você não vai sentir nada de especial ainda. Começa hoje. Passo 2. Invocação da luz. Dias 8 a 21. Depois que você dominou a respiração básica, adiciona visualização. Mesma posição, mesma respiração. Mas agora, quando você inspira,
Imagina uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça. Ela desce, devagar, até o centro do peito. Quando você segura o ar, visualiza essa luz se expandindo, tipo uma esfera brilhante no seu peito. Quando você expira, imagina a luz se espalhando para fora, preenchendo o ambiente ao redor. Faz isso por 10 minutos, todo dia. O que esperar? Nos primeiros dias, nada. Ou talvez um formigamento leve no peito. Depois de uma semana, você começa a sentir calor, pressão, algo se movendo. Não força, só observa. A maioria das pessoas que seguiu isso relatou sensação de presença entre os dias 12 e 18. Passo 3. Diálogo silencioso. Dia 22 em diante. Esse é para quem quer ir fundo. Mesma respiração, mesma luz. Mas agora, depois de expandir a esfera, você pergunta. Não em voz alta. Mentalmente. Pergunta algo simples. O que eu preciso saber agora? E então, silêncio. Não tenta responder. Não força. Só escuta. No começo, nada. Mas se você persistir, começa a receber insights. Tipo, pensamentos que claramente não vieram de você. Não é voz. É conhecimento que aparece. Completo. Sem esforço. Isso é a mônada respondendo. Benefício específico. Quem chega nesse nível relata clareza absurda em decisões. Intuição afiada. Sensação de estar sendo guiado. Atenção. Tem 2 erros que a maioria comete quando tenta isso. Erro 1. Esperar resultados mágicos na primeira semana. Isso acontece porque você foi condicionado a achar que espiritualidade é instantânea. Não é. É treino, como academia. Solução. Faz por 21 dias antes de julgar. Erro 2. Fazer quando der tempo. Se você não agendar, não vai fazer. E aí não funciona. Solução. Mesma hora. Todo dia. Não negocia. Se evitar esses 2 erros, você já está na frente de 90% das pessoas. O que esperar? Primeiros 7 dias. Respiração fica automática. Você relaxa mais. Dias 8 a 21, sensações físicas, calor, formigamento, presença sutil. Dia 21 em diante, experiências diretas, insights, conexão tangível. Não é mágica. É a sua neurobiologia, alinhando com a frequência da mônada. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou achando que Jesus era um intermediário obrigatório entre você e Deus. Descobriu que ele ensinava uma técnica para ativar a divindade que já mora em você. Viu as provas, textos gnósticos, neurociência de Harvard, relatos reais, elite global usando em silêncio. Entendeu por que a igreja escondeu isso? Porque igrejas não lucram com gente autossuficiente. E agora você tem os 3 passos para praticar. Começando hoje. Em 20 minutos você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe que não precisa de padre, não precisa de perdão, não precisa de ninguém entre você e o divino. A mônada sempre esteve aí. Você só não sabia como sintonizar. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre os 7 corpos energéticos e como os arcontes bloqueiam sua mônada que eu não consegui cobrir aqui. Se quiser que eu faça um vídeo específico sobre arcontes e defesa psíquica, deixa nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que tem gente buscando verdade real, não entretenimento vazio. E se inscreve no canal para não perder os próximos. A gente está destampando uma toca do coelho que vai muito mais fundo. Lembra, você não precisa de salvação. Você precisa de ativação. Nos vemos no próximo.